Olá, seja bem-vindo à aula de facilitação visual. Nesse vídeo você vai aprender uma informação muito importante, eu considero esse vídeo um dos mais importantes de todo o curso, que é o processamento visual. Aqui você vai aprender exatamente como estimular o seu córtex visual, conseguir reter mais informação da sua memória de longo prazo e absorver os conceitos, entender melhor o conteúdo que você está estudando com uma técnica simples que se utiliza apenas de desenho. Então, no curso de facilitação visual que você está vendo aqui agora, você vai aprender exatamente como que você pode desenhar para aumentar a sua capacidade de aprendizado. Então, antes que você pense, o que é isso? Para que eu vou fazer desenho? Eu aprendi nas escolas que desenhos não servem para nada. É exatamente isso que eu quero deixar bem claro para você. Quando você era criança, você adorava desenhar, porque isso estimulava o seu cérebro em desenvolvimento. A partir do ponto que nós vamos ficando adulto, existe um padrão nas escolas que corta os desenhos, porque desenhar é coisa de criancinha, né? E eu vou te explicar detalhadamente como isso te afeta no seu aprendizado, como isso pode ser utilizado para você estar aprendendo muito mais rápido. Mas antes, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você sabe que o ser humano, quando nós começamos a nos comunicar, a forma mais natural e instintiva foi, claro, fazer desenhos. É exatamente por isso que até hoje você vê em cavernas desenhos feitos pelos nossos ancestrais. Ou seja, foi a primeira forma de comunicação que nós utilizávamos. Antigamente não haviam palavras, as palavras são símbolos que foram criados depois, ou seja, símbolos que transformam desenhos em palavras. Agora, se a primeira forma de manifestação de linguagem do ser humano são desenhos, isso tem um motivo bem claro. Os desenhos são totalmente instintivos, naturais. É bem fácil compreender um desenho. Por exemplo, se você for na China, chegar na frente do banheiro e está escrito em chinês, banheiro masculino e feminino, você não vai saber qual que é qual, né? Mas se tiver um menininho e uma menininha, certamente você vai saber qual é o banheiro que você deve ir. Por quê? O desenho torna muito mais fácil a compreensão de alguns conceitos, porque é bem mais simples entendê-los. E eu vou te mostrar exatamente como isso influencia na sua capacidade de aprendizado e como utilizar isso, né, para o seu benefício próprio. Então, quando você era criança, você adorava desenhar. Por quê? Desenhar estimula o cérebro em desenvolvimento a melhorar as suas referências, a criar associações, a organizar e estabelecer conceitos, referências de significados. Então, os desenhos são ótimos para estimular um cérebro em desenvolvimento, principalmente uma criança. Mas aí você entra na escola e o padrão natural é que as pessoas adultas não utilizam desenho, porque desenho é coisa de criancinha. E você para de fazer as coisas em forma de desenho e começa a fazer as coisas da forma adulta, que é o quê? Você escuta o professor e anota todas as palavras que ele fala numa folha de papel que fica extensa e gigantesca, que é uma forma bem ineficiente. Eu vou estar te mostrando exatamente o que você pode fazer para estar melhorando ela em princípios bem simples. Então, o que você precisa entender é que os desenhos, eles são ótimos solucionadores de problemas que nós temos na educação hoje em dia. Por exemplo, na nossa era atual, você tem internet, celulares, televisão, vários meios de comunicação, então você está sempre repleto de informação. E dependendo do seu trabalho, dependendo do que você precisa estudar para um concurso, você tem muito conteúdo que você precisa aprender. Então, nós chamamos isso de overload, ou seja, excesso de informação. Esse é um dos maiores males da nossa época, causa muita ansiedade nas pessoas, porque como você tem muita informação, as pessoas não conseguem organizar a informação porque a estratégia delas é ineficiente. Nós ainda estamos utilizando estratégias do século passado, que é simplesmente escrever todas as palavras e não ter uma organização eficiente, não ter uma forma de clarear essa mensagem que você aprende. Então, os desenhos são uma forma de facilitar o overload, de organizar a informação de uma forma mais eficiente para o seu cérebro. Outra coisa que nós podemos aprender e facilitar através da facilitação visual quando você tem uma equipe, você tem muitas ideias, você tem muitos colaboradores, como você pode colocar as ideias deles de uma forma que possa agradar todo mundo, que possa se tornar uma coisa prática, passo a passo. Então, quando você pega várias ideias, se você estiver apenas escutando, se você ficar apenas no âmbito auditivo, discutindo ideias numa reunião, sem ter nada para demonstrar o que foi resumido, o que foi catalogado, as pessoas vão acabar esquecendo essa informação e vai acabar não fazendo o que foi proposto. Agora, se você pegar as ideias deles e colocar em um papel, fazer
um desenho demonstrativo de todo o planejamento da empresa, de todo o planejamento de equipe, todo o planejamento de estudo, o que vai acontecer é que fica muito mais fácil para a pessoa que está visualizando essa imagem saber qual é o próximo passo a tomar, qual é o próximo passo a seguir. Então, os desenhos são uma ótima forma de engajar a sua equipe, de facilitar a organização, planejamento de informação que você deve executar. E outra coisa, quando você tem muito conteúdo a estudar, quando você tem muitas ideias, como por exemplo, se você quisesse abrir um negócio ou criar um novo projeto em alguma área da sua vida, você pode ter muitas ideias. Como é que você faz para organizar essas ideias, sintetizar o que realmente é importante, o que realmente é fundamental para o seu projeto? Então você pode fazer isso sintetizando informação, resumindo informação através de desenhos. Então, como nós dizemos, como tem um ditado popular, uma imagem pode valer mais do que 1000 palavras. Então, as imagens têm esse poder natural de sintetizar muita informação. E quando você tem muito conteúdo, a melhor forma de resumi-lo é criando imagens bem pequenas que representem toda aquela informação. Eu vou te mostrar exatamente como isso aqui é feito. Por exemplo, os desenhos, eles facilitam na organização. Ou seja, se você tem dificuldade para saber o que você vai fazer, ou dificuldade para seguir um cronograma, se você tiver um desenho passo a passo, vai ficar bem mais fácil você saber exatamente o que fazer e como seguir. Os desenhos são ótimos para planejamento, ou seja, se você tem metas, se você tem tarefa, você tem que criar uma estratégia, desenhos são ótimos para estar planejando, mostrando como que a estratégia vai funcionar. E claro, para sintetizar a informação. Você quer ver? Olha só, em todo o nosso curso nós falamos sobre o cérebro, sobre o sistema visual, o sistema auditivo e o sistema sinestésico. Falamos sobre o sistema de ativação reticular, sobre a teoria do cérebro trino, que o cérebro é dividido em 3 partes. Então, eu consigo lembrar disso tudo com esse desenho aqui. Então, você também pode se relembrar de todo o conteúdo que foi ensinado nesse curso até agora através desse simples desenho. Por quê? Os desenhos, eles sintetizam uma grande quantidade de informação e fica mais fácil para o seu cérebro, para a sua memória de longo prazo, relembrar desse conteúdo. Então é extremamente fantástico essa técnica e você pode utilizar para resolver diversos problemas que nós temos hoje em dia. Agora, é muito importante e eu acho que você deve estar fazendo essa pergunta, mas Marcelo, eu não sei desenhar, como é que eu faço para desenhar qualquer coisa? Eu não sei desenhar nada, eu desenho pior que a criança. Olha, isso é fantástico. Você não precisa ser nenhum Van Gogh, nenhum Picasso para desenhar conceitos, desenhar e facilitar a compreensão. Tudo que você precisa é entender o conceito básico que os melhores desenhistas utilizam para estar desenhando. Então eu aprendi isso lendo um livro muito especial para a minha vida, ele me transformou em vários âmbitos, que foi o livro Aprendendo a Desenhar com o Lado Direito do Cérebro. Então a partir desse livro eu descobri que as pessoas que sabem desenhar, por exemplo, você conhece alguém que sabe desenhar muito bem? Você provavelmente acha, nossa, essa pessoa tem um dom, ela sabe desenhar muito bem. Eu queria ter esse dom. Mas a verdade é que você já tem esse dom. A única coisa que você pode não estar fazendo corretamente é processar a informação visual da melhor forma para poder estar criando os desenhos. Deixa eu te mostrar exatamente como isso funciona. Quando nós vamos desenhar, existem 5 padrões básicos a partir do qual todos os desenhos são feitos. São eles: quadrado, a bola, o triângulo, a linha e o ponto. Então, utilizando esses 5 padrões básicos, você pode aprender a desenhar literalmente qualquer tipo de coisa. Mas para isso, você tem que se ligar a um ponto muito importante de todos os desenhos. Quando nós olhamos para uma imagem, naturalmente, se você não sabe desenhar, você olha a imagem toda. Agora, para aprender a desenhar, tudo que você tem que fazer é se ligar ao contorno dos desenhos, às linhas principais. Então, quando você observa quais são as linhas principais que formam um objeto, naturalmente você consegue replicá-lo de uma forma muito simples. Só veja a estrela, é formada de triângulos, um computador é formado de quadrados, uma casinha é formada de retângulos, quadradinhos, uma árvore formada de linhas, um estetoscópio, uma xícara é formada de curvas, linhas curvas, pequenos círculos. Então, o que você tem
tem que entender é que todos os objetos, todos os conceitos podem facilmente ser expressados com os desenhos bem simples. Você não precisa ser nenhum artista. Você desenhando do mesmo nível que qualquer criança pode fazer, você já tem um potencial de estar melhorando a sua capacidade de memorização incrível. Então, eu quero te mostrar aqui uma técnica mais simples que eu utilizei para poder estar estimulando o meu córtex visual, aprendendo a desenhar quando eu não sabia, e eu tenho certeza que se você aplicar essa técnica, você também vai aprender a desenhar de uma forma bem simples, bem tranquila. O que você faz é simplesmente o seguinte: você pega um conceito, por exemplo, você quer desenhar livros, né? Você tem algum texto lá que está falando sobre um livro, você quer colocar um desenho de um livro no seu resumo para poder estar facilitando a sua memória de longo prazo. Então, você não sabe desenhar um livro, o que você faz? Você entra no Google, vai nas imagens e escreve livros. Então você vai achar vários exemplos. O que você vai fazer é deixar o computador na sua frente, pegar uma folha de papel e fazer as linhas básicas de contorno desse desenho. Fazendo simplesmente isso, você pode desenhar qualquer coisa. Então essa é uma técnica que eu chamo de Ctrl+C, Ctrl+V, que é copiar e colar. Então tudo que você vai fazer é copiar os desenhos que você pode achar no próprio Google. Então você não precisa saber desenhar agora, mas a partir do ponto que você começa a desenhar os formatos, você faz isso, o seu cérebro automaticamente vai estimular o seu córtex visual e você vai começar a ver os objetos à sua volta como eles realmente podem ser, se você quiser expressar em forma de desenho. Você vai ver o contorno principais, as linhas principais que geram esse objeto. E dessa forma vai ficando cada vez mais fácil você desenhar coisas cada vez mais complexas. Então, esse é um exercício muito importante para o seu treinamento, eu acredito que seja um dos mais importantes de todo o curso, que é o princípio da facilitação visual. Dessa forma você vai estar se estimulando visualmente e, como você já sabe, o processamento visual ele é muito mais rápido, muito mais fácil você memorizar conteúdo quando você está processando informação de forma visual. Então, se você está lendo um texto da forma tradicional, o que acontece é que você escuta a voz dentro da sua cabeça. E quando você passa a estimular o seu córtex visual, o que vai acontecer é que quando você estiver lendo, você vai começar a ver a imagem que aquelas palavras representam na sua mente. E isso faz a sua velocidade de leitura, no mínimo, triplicar rapidamente. E tudo que você precisa fazer é treinar. Então, eu vou te fazer um exercício, vou te fazer um desafio. Faça pelo menos 5 desenhos por dia. Não subestime esse exercício, não subestime o poder dos desenhos. Se você simplesmente pegar os resumos que você tem aí para estudar para o concurso, estudar para o vestibular, que são aquelas folhas grandes, cheias de palavras que você anotou tudo do modo tradicional, tudo que você precisa fazer é criar alguns desenhinhos e colocar no seu resumo. Você colocando alguns desenhos vai criar neuroassociações visuais que vão ser muito mais fáceis para você se relembrar daquele conteúdo na hora da prova. Então fica muito mais fácil, muito mais divertido estudar quando você utiliza desenhos. Infelizmente, as nossas escolas não ensinam isso. É exatamente por isso que você tem que treinar por conta própria. Utilize essa técnica que eu estou te ensinando. Faça 5 desenhos por dia. Escolha alguns tópicos, por exemplo, desenhar uma maçã, eu vou desenhar um livro, vou desenhar uma casa, vou desenhar nuvens, enfim. Comece com um desenho simples e vá aumentando a complexidade, vá fazendo as cópias dessa forma que eu utilizei com a estratégia do Google. Dessa forma, você automaticamente vai ampliar o seu poder de aprendizado, vai literalmente aumentar a velocidade de processamento de informação do seu cérebro, você vai conseguir ser bem mais rápido e ter mais eficiência em várias áreas que você for fazer no decorrer da sua vida. Por quê? A estimulação visual, processar informação de visual, é uma das formas mais rápidas, e naturais e instintivas para o cérebro humano. Só que, é claro, você precisa retreinar esse hábito que não está tão condicionado no seu cérebro se você não é um desenhista, né? Então, lembre-se, os desenhos podem ser bem simples, qualquer desenho que uma criança pode fazer, você utilizando esse princípio, fazendo desenhos bem simples, não precisa ser nada super avançado, você já vai ter uma melhora significativa nos seus resultados, no seu desempenho nos estudos.
Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha entendido todos os conceitos da facilitação visual. Esse realmente é um dos vídeos mais importantes do nosso curso, porque a facilitação visual significa todo o potencial que nós temos de aprendizado a um nível que é instintivo. Como você sabe, a primeira linguagem do ser humano foi os desenhos. O que as crianças fazem desde pequenas é desenhar, exatamente para estar estimulando o seu cérebro, e isso foi esquecido na nossa cultura. Então, voltando a aplicar esse hábito, aplicando esse hábito nos seus estudos, fazendo resumos intuitivos, resumos com desenhos, criando associações visuais, com certeza vai mudar e muito o seu desempenho e a sua capacidade de ser aprovado, de passar em qualquer tipo de teste. Tudo vai ficar bem mais fácil, bem mais divertido estudar. Eu espero que essa informação tenha te ajudado. Vamos em frente, faça os exercícios. Esse é um treinamento constante. Se você fizer isso durante uma semana, eu tenho certeza que o seu córtex visual vai estar muito mais preparado, vai estar muito mais engajado, vai estar muito mais fácil para você estudar, aprender, desenhar de uma forma muito mais natural, instintiva, simples, fácil, rápida para o seu cérebro. Muito obrigado, vamos em frente, vamos continuar o treinamento.